Queridos, hoje a gente vai falar a respeito do profeta Naum e também do profeta Jonas. E a gente vai ver a relação entre Jonas e profeta Naum. Ambos foram enviados para Nínive. Ambos tiveram um contato, abre aspas, com o rei da Assíria, né? Porque Nínive é a capital da Assíria. Jonas e Naum. Mais especificamente, eu vou dar a mensagem vai ficar mais centrada em Naum do que Jonas, né? Mas a gente vai falar um pouquinho de Jonas, sim. Então, o profeta Naum, por exemplo, tem 4, pode até ter mais, né? Mas eu destaquei 4 personagens dentro do profeta. Deixa eu virar aqui a direção aqui da gravação, por causa do sol, né? Então pode ser que fique ruim aí para vocês verem. Então eu destaquei 4 personagens, né, dentro do profeta Naum, né, que um deles na verdade vai ter um trocadilho de nome, né? Por isso 4, que na verdade é 3. Então o primeiro personagem é uma pessoa, né, um que se levanta contra o Senhor, né, que vem de Nínive, é uma pessoa, né, falando diretamente do anticristo. Tem um que se levanta maquina o mal contra o Senhor, que vem de Nínive, né? Saiu um de Nínive que maquina desígnios, né? Projetos maus contra o Senhor. Então esse um a gente sabe que é o anticristo. Depois ele vai falar do rei da Assíria, que é o mesmo, é um que vem do norte, vem da capital de Nínive. É o rei da Assíria. 2 nomes, né? 2 trocadilhos. Depois tem a mestra em feitiçarias, né? A grande meretriz, a encantadora, a prostituta, a meretriz. Terceiro personagem, né? E o quarto personagem são os pastores, né? Do rei da Assíria, porque o rei da Assíria tem pastores, inclusive, que o profeta Naum vai falar que eles estão dormindo. Os teus pastores dormem, né? Falando para o rei da Assíria, né? E para a gente entender o contexto deste rei da Assíria, aí sim a gente precisa de Jonas, né? Para entender. Porque ambos foram levados, né, para profetizar contra Nínive, né, contra a Assíria. Então, os missionários, os pastores, todos que são levantados por Deus, sempre vão ir de encontro contra Nínive, contra a Assíria, jamais a favor. Então, se você tem um ministério, se você está, abre aspas, se foi levantado em prol do reino para pregar o evangelho, você tem que ser contra Nínive, contra a Síria, tá bom? Então no capítulo 1 já fala que Deus falou para Jonas, vai para Nínive e profetiza contra ela, porque em 40 dias eu vou destruir ela. Vai até Nínive e profetiza contra, porque os pecados dos ninivitas subiu até a minha presença, né? Chegou o fim da a quantia máxima de pecado de Nínive. Então eu vou destruir Nínive. Eu acho que eu virei aqui, deixar o sol aqui na minha lateral, para essa gravação vai ficar um pouco para quem vai visualizar, né? Para quem vai só ouvir não tem problema, né? Mas para quem está assistindo é ruim o sol no rosto, né? Acho que dá reflexo. Então você tem o profeta Naum, né, com uma mensagem contra Nínive, contra o rei da Síria, contra os pastores e contra a prostituta, que dá um pacote só, né, um corpo só. Assim como Jesus, né, com a sua igreja, que tem vários nomes, vários trocadilhos de nomes, né, que no caso vai apontar para um corpo, um grupo de pessoas. Então Jonas foi designado para profetizar contra Nínive. E ele foi, e os ninivitas se arrependeram. Os ninivitas vão ressuscitar, segundo as palavras de Jesus, quando ele estava falando contra aquela geração lá da época dele, né? Nenhum sinal vai ser dado para vocês, a não ser o sinal do profeta Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites no vento do peixe, que aponta para a morte e ressurreição de Cristo. Ou seja, Jonas está profetizando, né, abre aspas, o verdadeiro Jonas, que é Jesus, profetizaria por 2000 anos dentro do reinado ou dentro do império do rei da Assíria. Porque vai ter um momento para o rei da Assíria vir, né?
ser levantado, vamos dizer assim, como rei da Assíria. Hoje ele é rei, mas abre aspas, né? Ele não reina ainda de forma visível, de forma, como que eu vou falar aqui, concreta. Mas ele tem um reinado dele, né? E Jesus, que é o Jonas, né, usa os seus missionários, os seus líderes, para levarem uma mensagem para os ninivitas, né? E muitos, abre aspas, muitos reis da Síria se convertem, né? Todos aqueles que estão no império, que estão vivendo contra o evangelho, né? E enquanto não chega o tempo da grande cidade, que é Nínive, ser destruída, vai acontecendo os arrependimentos, vai acontecendo as conversões, né? Então eu estou rodeando aqui, mas já que vocês vão entender. Então Jonas tem um papel de profetizar a primeira vinda de Cristo. E uma mensagem que 40 dias aponta para 40 jubileus, somado vezes 365, vai dar um total de 2000 anos de história na linha do tempo. Então Jonas foi até Nínive, está dentro de Nínive. Aqui onde eu moro é parte da capital de Nínive. Não é a capital, mas faz parte da Nínive, né? Então algumas pessoas podem se arrepender. Algumas pessoas podem se arrepender e não ser destruída junto com a Nínive, né? É mesmo aquele assunto lá da Babilônia que eu gravei anteriormente, né? Só estou trocando os nomes aqui, mas é a mesma mensagem, em um ângulo diferente, uns profetas diferentes. Jonas, 2000 anos. Só que o profeta Naum, a mensagem do profeta Naum é apenas para a última semana. Assim como ele foi usado na época dele, para profetizar ali um tempo de destruição e de juízo para o povo, na época literal, e deve ter acontecido com certeza, que Daniel fala em alguns aspectos, quando a Babilônia é invadida pela Pérsia, parte da profecia de Naum se cumpriu ali. Quando o palácio do rei da Babilônia, que tipificado seria o rei da Síria no futuro, foi invadido pelo rio Eufrates. Entende? Então Naum fala que os rios se transbordam e o palácio é invadido. Se cumpriu parcialmente lá na época de Daniel. Mas como é uma profecia para a última semana, então teve aquele juízo, agora vai vir um juízo no nosso futuro. Tanto é que Naum fala que na profecia, dentro da profecia dele, que os carros, né? Os carros passam velozmente, furiosos, né? Nas ruas, nas praças, como tocha. Aí, se você for no YouTube, você vai encontrar algumas pregações, algumas explicações para esse texto, por exemplo, Naum, não lembro se é o capítulo 1, acho que é o capítulo 1, não, é o capítulo 2 que está falando dos carros, né? É o capítulo 2. Só que aí a pessoa tenta olhar, por exemplo, atrás de mim, você vai ver uns carros passando lá no fundo. Tem uma avenida lá, tem outra avenida do lado aqui. Não é esses carros que Naum está falando. Porque o contexto da mensagem de Naum é a última semana. E os carros que estão passando velozmente pela cidade, pelas ruas, como tocha, são carros de guerra. Inclusive eles estão aparelhados, né? Eles estão preparados para a guerra. E são todos vermelhos, pode ver. O exército é vermelho, a cor da roupa do exército, sabe? Ele está falando do tempo do fim. Só que não é esses carros aí que vocês estão vendo. Olha só, tá vendo a rua aí atrás? Os carros passando? Não é esses carros aí que ele está falando. Então ele está falando para a última semana. O tempo do fim. Carros de guerra, né? Então, nada mais, nada menos, ele está vendo o desenvolvimento da tecnologia no nosso futuro. Um pouco de como vai ser as guerras. Carro de guerra veloz, né? Antigamente tinha tanque, hoje ainda tem, né? Claro. Os cavalos corriam, né? As tropas. Mas hoje a gente tem os jatos, né? Tem submarino, tem, sabe? E nas ruas da cidade vai ter carros velozes, correndo mesmo, como tocha. Então, queridos, então o profeta Naum tá com uma mensagem para a última semana. Tanto é que ele fala, olha só, bem lá no comecinho, no capítulo 1. Deus é zeloso e vingador, né? E ele é cheio de ira. Os seus pés ele anda no meio da tormenta, ou seja, no meio da coluna de nuvem.
E os seus pés, né, é como na terra, é o pó da terra, os pés dele, né? Só que ele está no meio do tornado, que no caso é a coluna de nuvem, inclusive toca na mensagem do deserto, né? É nesse período que ele está falando que Deus é vingador e ele não inocenta o culpado. Parece uma contradição com Jonas, né? Jonas não falou que o povo se arrependeu? Mas o povo de Nínive não era culpado? Deus não falou? Eu sou contra Nínive. Vai e profetiza contra ela. Porque em 40 dias eu vou destruir, porque eles pecaram, eles são culpados. Jonas foi lá, pregou a mensagem, e Nínive não foi destruída. Passou 40 dias e não aconteceu nada. Eles se arrependeram. Mas Naum está dizendo que Deus é vingador. E Nínive é inteiramente destruída, não só ela, como os inimigos, os adversários. Percebe a diferença? Não é contradição, é entender os tempos, né, da mensagem. Então Naum está profetizando. Voltando ao assunto dos 4 pontos importantes. Não que isso não seja importante, né? Então, você tem ali o contexto, por exemplo, no capítulo 2, logo no início, né? Deus falando através do profeta para Judá. Celebra suas festas, Judá, porque o homem vil, né? A angústia não pode se levantar por 2 vezes, né? O homem vil é inteiramente destruído. Ele não vai mais passar por ti. O homem vil, né, lá no profeta Daniel, é o abominável da desolação. O homem vil é o anticristo, é o rei da Assíria. E o rei da Assíria é inteiramente destruído. Ele não mais vai passar por você, Judá. Celebra suas festas. Já meio que entrando para o milênio já. Jesus está vindo. Jesus já veio, sabe? Se ele é inteiramente exterminado, porque Jesus já veio. Está entrando para o milênio. Celebra suas festas, Judá. Se nós estamos na última semana, a angústia não vai se levantar por 2 vezes. Levantou uma na época do profeta Naum, todo aquele contexto de juízo que Israel sofreu. Nos dias de Jesus não pode ser considerado juízo, porque, né, é cumprimento de profecia parcialmente. E a grande Nínive precisa ser destruída, e nos dias de Jesus ela não foi. Ela foi poupada, inclusive, né? Eu sou ninivita e não fui destruído. Mas aponta para a última semana, que ela vai ser destruída. Então, tem que olhar para esse contexto, né? E entender esse contexto do profeta Naum. E daí ele vai começar a falar, né? Fala da prostituta, fala que ela é mestra em feitiçaria, fala dos carros, fala do exército. E mais embaixo ele vai falar, né? Que tem muita abundância de ouro, de prata, por causa do cerco, né? Ainda é interessante que Deus manda a galera do outro lado, os adversários, se preparar, né? Vai lá no poço, né? Abre reservatório, estoca água pro tempo do cerco. Fabrica tijolo, ladrilho, faz escudo, faz espada, se prepara mesmo. Porque o destruidor vai vir, né? O destruidor tá vindo aí. Então Deus tá avisando, né? Que nesse contexto é o próprio Jesus, né? Que vai destruir eles, o destruidor, né? Se prepara porque ele tá vindo. Vai lá, pisa no barro, faz tijolo, faz escudo, faz espada, cerca o muro, fecha a cidade, porque ele tá vindo, ele vai entrar na cidade, vai destruir. Deus dando uma mensagem para o adversário se preparar, né? Para guerrear contra ele. E aí, quando chega a hora do pega para capar, a galera começa a fugir. E alguém grita, ei, para, espera. Mas ninguém olha para trás, ninguém volta. Porque sai todo mundo correndo, vai se esconder na caverna, sabe? Vai nos seus abrigos, nos seus esconderijos, né? Porque aquele um tá vindo. E aí, o que acontece? E aí Deus pega e faz uma zomba deles, né? Os seus pastores, né? Ainda que vocês se entrelacem, ainda que vocês se multipliquem como gafanhotos, né? Porque o Império Assírio, o rei da Assíria, ele tem muitos pastores, né? Dos quais eu já tenho falado aqui no canal. Eu já tenho falado desses pastores, estou virando aqui por causa do sol. Eu tenho falado muito desses pastores, né? Os líderes do sistema são, não 100% do sistema, é claro, mas os líderes, né, do sistema, a maioria são pastores do rei da Assíria, que estão dormindo e Deus está zombando deles. Os seus pastores dormem, rei da Síria. Eles dormem e eles não vão acordar. Eles vão ser destruídos porque o testudo está chegando.
eles vão ser destruídos. O rei da Assíria vai ser destruído com os seus pastores que estão dormindo. Então vocês percebem que esse grupo de pastores, né, na liderança do sistema do mundo, foi o rei da Síria que chamou eles. Eles estão aliançados, eles estão conectados com o rei da Síria e estão dormindo. Percebe? Então, queridos, você tem rei da Síria, anticristo, os pastores e a prostituta, tudo num contexto. E quando você vai lá para Apocalipse 17, você vai ver lá a prostituta, os 10 reis, né? A prostituta, os 10 reis e o próprio anticristo, né? O rei da Síria, no contexto geral. E a prostituta sendo destruída pelos reis, né? Porque Deus incutiu no coração deles. Deus embutiu no coração deles que eles fossem destruídos. A meretriz, claro, né? Então, queridos, como eu estava falando, os pastores, né? A liderança do sistema, não toda a liderança, a maioria deles pertence ao rei da Síria e estão dormindo. E vão ser exterminados, né? Junto com a prostituta, junto com os marcados da besta e etc. Percebe, queridos? Então, recapitulando, o profeta Jonas profetiza por 2000 anos, que tem uma implicação na primeira vinda de Cristo. Tem uma aplicação na primeira vinda de Cristo. 2000 anos de histórias, os ninivitas ressuscitam, se arrependem, vão ressuscitar. Já na mensagem de Naum, você não vê aspecto de arrependimento. Você vê que é sentença e juízo mesmo de condenação para um público que não se arrepende, um público que vai ser destruído junto com a prostituta, junto com os pastores, junto com o rei da Síria. Percebe? Então essa é a diferença entre Naum e Jonas. Naum está falando para a última semana e Jonas está falando para o nosso tempo. Ambos estão contra, é isso que é importante entender. Ambos estão contra a Nínive. Ambos estão contra o rei da Síria. Ambos estão contra a grande cidade. Então, se você foi chamado e você está dentro de algum trabalho, vamos dizer assim, você tem que ser contra, você não pode ser a favor. E eu vejo muitas pessoas a favor de Nínive, a favor do sistema, a favor da grande cidade. Fui enviado para tal lugar, vou fazer a obra lá. E chega lá e quer agradar todo mundo, não quer falar contra, entende? Então, se você foi enviado para evangelizar e para saquear o território do inimigo, você tem que ser contra. Você não pode favorecer, você não pode, sabe, ser Maria vai com as outras. Ah, não, eu não vou falar uma coisa que desagrade a maioria. Não vou falar uma coisa que, sabe, vou ficar em maus lençóis. Eu não quero isso. Eu vou elaborar uma mensagem que eu posso fazer com que todos ouçam. Eu vou falar contra o pecado, né? Vou falar contra isso, mas contra aquilo outro eu não vou falar. Porque se eu falar contra aquela outra coisa, né, eu vou ficar em maus lençóis, né? Eu vou perder a oportunidade, eu vou ficar meio solitário, muitos não vão querer ter comunhão comigo, e eu vou arrumar confusão. E eu não quero confusão, eu sou da paz, né? Eu sou da paz, eu não quero confusão, então eu não vou falar contra. Amém, queridos? Então esse é o contexto, né, do profeta Jonas com o profeta Naum. E eu vou gravar uma parte 2 falando ainda, né, do rei da Síria, do 7º Império, mas em outro ângulo, tá? Este vídeo então eu vou fechar por aqui, porque já deu tempo, né, assim,